Olá, bom dia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais uma manhã na presença de Deus, por mais um dia se iniciando, por mais um dia para que nós glorifiquemos o nome do Senhor através do nosso testemunho, através da nossa vida, consagrando tudo que temos, tudo que somos ao Deus Altíssimo, ao autor e consumador da nossa fé. Hoje, mais uma vez, estamos juntos para a honra e glória de Deus, para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. E eu quero abençoar o seu dia hoje com toda a sorte de bênção que o Senhor tem para nós. Que o seu dia seja maravilhoso, cheio de amor, cheio de saúde, cheio de paz. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor e que você tenha vitória em nome de Jesus nesse dia. Hoje nós vamos falar mais uma das obras do Espírito Santo em nossas vidas, que ele nos guia na verdade e revela a palavra. A palavra é a verdade para as nossas vidas. Vamos abrir no Salmo 25, versículo 5, que diz assim: Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Glória a Deus. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, né? Que a palavra de Deus diz que o mundo não conheceu, né? Ele é a verdade. Ele foi enviado por Jesus quando da sua ascensão, né? E ele está conosco para nos guiar no caminho da verdade de Deus. Ele vem de Deus e ele vem para nos ensinar as suas veredas, os teus caminhos. Lá no Salmo 25 de Davi, é uma oração por auxílio, né? Por um auxílio divino. E ele diz assim: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. É Davi pedindo ao Senhor uma ajuda divina, um auxílio divino. Ele pede para que ele possa conhecer os caminhos de Deus, as verdades de Deus, as veredas do Senhor. Aí no versículo 8 e 9 do Salmo 25 diz assim, ele reconhece: o Senhor aponta, guia e ensina o seu caminho. No versículo 12, Davi compreende que somente ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. No versículo 14, o salmista revela que é por meio da intimidade com o Senhor que seremos guiados na verdade. É através de uma vida com o Espírito Santo. Hoje, para nós, no nosso tempo, através de uma vida com o Espírito Santo, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Ele, Ele vai nos ensinar, Ele vai revelar a verdade para nossas vidas, o caminho que nós devemos seguir. E quem é a verdade para nós? Nada mais é do que a palavra de Deus, que Ele também nos revela. Ele nos esclarece, Ele nos dá a compreensão, né? Ele nos dá o entendimento. Quantas vezes, irmãs e irmãos, nós lemos a palavra de Deus e certas passagens, certos versículos, certas palavras às vezes nos saltam à vista, como se quisesse que a gente tomasse ciência daquilo e tivesse uma atenção especial naquele determinado versículo. E aí quando a gente para e ouve a voz do Espírito nos guiando nesta verdade, nós temos um refrigério, nós temos uma alegria no Espírito, porque é como se o Pai descesse e falasse conosco, nos desse consolo, nos desse um alívio, um conselho, uma direção, né? Uma revelação. Às vezes não precisa nada, só a gente entender aquilo que está escrito na palavra de Deus, que muitas vezes a gente lê, relê, né? Várias vezes passa batido aquela parte, nunca te chamou atenção, nunca te disse nada aquela parte, mas de repente, naquele determinado dia, parece que o Espírito quer que nós paremos
naquela situação, naquela história, naquele versículo, para nos revelar algo do céu, das profundezas de Deus para nossa vida. Glória a Deus. Irmãos, é maravilhoso. A leitura da palavra de Deus, ela é tão essencial para a vida do crente. É como a comida que nós comemos. A gente come 3 ou até mais vezes ao dia, né? E nós, às vezes, não lemos, não nos alimentamos espiritualmente nenhuma vez no dia. Quando a gente não come um alimento, a gente fica fraco, a gente fica com o corpo enfraquecido, não aguentando nada, não tendo suporte, força para ter, assim, uma vida fortalecida. A gente desfalece, a gente acaba na cama, doente e sem comidas muitas vezes, em lugares de fome, acaba perecendo, acaba morrendo. A vida espiritual não é diferente. Nós precisamos desse alimento diário, nós precisamos de ler a palavra de Deus. Ah, mas Anelisa, eu não entendo aquilo. Leia, peça para o Espírito Santo, ele é o autor dessa palavra. Irmãs e irmãos, a Bíblia, ela foi escrita por 40 autores, num espaço de 1.600 anos. São 40 autores que nem se conheceram entre eles. Muitos deles não foram contemporâneos, não viveram no mesmo lugar, não se conheceram. No entanto, se você pegar a Bíblia, ela mesmo se confirma, no mínimo 3 vezes ao longo da escritura dela. Ela não tem nenhuma coisa que se contradiz. Ela não tem nenhuma história, ela não tem nenhum princípio que se contradiz, né? Isaías prediz, ele profetizou a vinda do Messias com pormenores 750 anos antes de Jesus vir. Ela é uma história com vários autores, mas com vários homens inspirados escrevendo, mas com um autor apenas, o Espírito Santo de Deus. Ele foi o grande autor da Bíblia. Ele inspirou esses 40 anos, ao longo desses 1.600 anos, 40 autores, ao longo dos 1.600 anos, para escrever a carta de Deus para nós. Tudo que Deus quer nos ensinar, nos alertar, nos dizer, as promessas, tudo está aqui, né? Olha, ao conhecermos a Bíblia, que é a palavra de Deus, né, para nós, a gente pode dizer que é só pelo Espírito, com tudo isso que eu contei para vocês, né? E a gente tem que lembrar também que em sua oração que Jesus fez para nós, lá em João 17, ele diz assim, olha, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade e é revelada pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. E Jesus disse aos discípulos, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Em João 14:15. Aonde eu posso saber dos mandamentos de Jesus? Na palavra. Sem eu ler, sem eu conhecer a palavra, eu não vou demonstrar o meu amor a Jesus ao obedecê-lo, porque eu não sei o que obedecer, né? E eu não vou me santificar. A palavra nos santifica. Ela para as nossas arestas, ela revela você, ela revela Cristo em você, ela revela o mais profundo daquilo que você é, né? Ela vai te moldando, ela vai te moldando aquilo que Deus quer para nossa vida, né? E aqui ele diz assim, olha, e em seguida, depois dessa oração dizendo que vocês me amam, mostre seu amor obedecendo aos meus mandamentos, ele diz assim, que ele pedirá ao Pai para nos dar outro conselheiro
para estar conosco e o identifica como o Espírito da verdade. Fica absolutamente definido que a Bíblia é a verdade e é a vontade expressa de Deus. Amém? Então, a palavra de Deus é a verdade, escrita pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. O nosso amor a Jesus, irmãos, nosso Senhor nos leva a querer obedecê-lo. Ele disse, Deus diz, né, que ele não queria sacrifícios, né? Ele queria obediência. Ele estava cheio daqueles sacrifícios de sangue e cordeiros e bodes e pombas e tudo, mas ele não estava vendo a obediência, ele não estava vendo a transformação real das pessoas, querendo agradá-lo, né? Aqueles sacrifícios estavam mecânicos, né? Jesus diz que a melhor maneira de agradarmos ao Pai é obedecendo aquilo que Ele determinou. Onde? Na palavra de Deus. Para isto, precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos ler a palavra de Deus incessantemente. Uma pergunta, você já leu a palavra de Deus inteira? Do livro de Gênesis ao Apocalipse? Você já leu sem pular nada? Se você não leu, aqui está um desafio. Leia, dá tempo de ler uma vez ainda este ano. E é muito importante. Você sabia que este ano está instituído o ano da leitura da palavra de Deus? Por quê? Porque se viu a urgência. Irmãos, tem crentes que não sabem nada da palavra de Deus, nunca leram a Bíblia inteira. Deveria ser, assim, uma condição para se dizer que é crente. Ler a palavra de Deus pelo menos uma vez inteira, de Gênesis ao Apocalipse, sem pular nenhum livro. Então fica essa dica. Você tem este ano ainda, nós estamos terminando o mês de abril, começando maio. Leia a palavra de Deus, vai ser bênção para a sua vida. Você vai ver o quanto isso vai te dar crescimento espiritual e bênçãos para sua vida. Por quê? Porque lá você vai encontrar a verdadeira vontade de Deus para sua vida, as promessas que Ele tem para sua vida. O Espírito Santo vai agir de tal maneira que você vai começar a gente começa a ler a palavra e é uma espiral ascendente. Você começa pequenininho, às vezes não entendendo nada, mas ela vai crescendo, aquilo vai se revelando, as palavras vão crescendo aos seus olhos, você vai entendendo todo, você vai entendendo aquelas histórias e quando você vê, irmãos, você não quer parar mais, você quer saber, você quer conhecer mais. Irmãos, tem livros que eu já li mais de 10 vezes, porque aquilo é maravilhoso para mim, aquilo me edifica e me dá fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus é ela que vai te dar forças para pôr a sua fé em ação, porque fé cresce do interior, ela te dá uma vontade de agir em função daquilo que você viu. E isto só vai acontecer se você ler a palavra de Deus e guardá-la no teu coração. Amém? Onde eu fui? Então, aqui diz assim, olha, sem a ajuda do autor, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, será impossível compreender o que Deus quer falar. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Precisamos do Espírito de Deus para poder entender a palavra de Deus. Lembre-se que é o próprio Senhor que nos garante que Ele, o Espírito, os guiará em toda a verdade. Ele vai nos guiar em toda a verdade. Amém? Assim, orando, a gente tem que orar pedindo ao Espírito para que Ele esteja nos guiando nessa leitura quando você sentar para orar. Não leia a Bíblia como um livro qualquer. Ele não é um livro qualquer, é um livro que vai revelar verdades para você, que vão ser úteis na sua vida, que vai definir a sua vida cristã, certo? Então, assim, olha só o que Hebreus falou da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva porque ela fala com a gente na hora.
porque ela dá a resposta daquilo que a gente precisa na hora, porque a gente pode ler 1000 vezes o mesmo versículo, mas ele vai te dar a resposta daquilo que você precisa, diferentemente se for preciso, Deus vai falar com você na hora. Ela não é morta, ela é viva e eficaz. Por que ela é eficaz? Porque ela cumpre o propósito para que foi lançada. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela é afiada, ela é a nossa espada. Por quê? Porque ela para as arestas, ela corta o que está em excesso, ela corta no meio, ela vai limpando aquilo que não há necessidade de ficar. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Ela vai no fundo daquilo que você está pensando, naquilo que você está escondendo. Ela separa o que é da carne, o que é do espírito. Juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. Ela revela quem é você. Ela revela o mais profundo daquilo que você às vezes não quer admitir. Amém? Olha, nada, Hebreus continua, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nada, irmãos, está obscuro. Não adianta você querer se proteger ou se esconder atrás de uma capa. O Senhor te conhece, o Senhor me conhece. É melhor a gente estar claro aos olhos, não adianta a gente esconder. A palavra de Deus diz que aonde eu me esconderei do Senhor? Se eu for lá no Eol, o Senhor vai estar. Se eu estar lá no monte, o Senhor vai estar. Se eu estar lá no fundo do poço, o Senhor vai estar. Então não adianta esconder. Vamos nos revelar, vamos nos descobrir através da palavra de Deus. Amém? David Yun-Shu diz assim, que nós vivemos numa modernidade humanista, secularista e relativista, ou seja, tudo é verdade, né? E a ordenança divina em Romanos 12, 2, vou ler para vocês, olha. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Este versículo de Romanos diz que nós não podemos nos conformar com este mundo. E o David fala que este mundo pós-modernista, humanista, secularista, relativista, né, que é guiado pertence ao maligno, é guiado pelo maligno, né? Então é necessário, mediante isto, que nós urgentemente renovemos a nossa mente. Como nós vamos renovar a nossa mente? Através da palavra de Deus. Ela vai nos renovar a mente com a palavra de Deus. E quando Jesus diz assim, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, é porque a mente de Cristo, quando nós pedimos a mente de Cristo, é esta mente que vai nos revelar os mistérios de Deus, as coisas de Deus. Então, é através da palavra de Deus, o conhecimento dela, é que nós vamos ter uma mente alinhada com as coisas de Deus, sem nos envolver, sem nos contaminar com esse mundo que gira, que é do maligno, né? E aí a gente pode estar na perfeita e no centro da vontade de Deus, tá bem? E aí, o que precisamos? Memorizar a palavra de Deus. Irmãos, é urgente que nós conheçamos a palavra de Deus. Por isso, hoje, eu peço para vocês, leiam a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Seja no banheiro, seja na cozinha, seja em qualquer lugar, no ônibus, agora a gente não pode andar de ônibus, mas em casa, nós agora temos um pouco mais de tempo, em casa, de manhã, aonde for, leia a palavra de Deus. Ela é vida para as nossas vidas, ela é saúde para as nossas vidas, ela é remédio para os nossos ossos, diz a palavra de Deus. Então, ore diariamente para que o Espírito de Deus possa revelar a palavra dele a vocês. Em nome de Jesus, fique com essa devocional. Ficou um pouquinho grande, porque foram dois enfoques do Espírito num só. Mas eu espero que seja
uma revelação para a sua vida como foi para a minha, e que você esteja com a mente renovada e alinhada com o Espírito de Deus, para que você tenha ânimo, vontade, força, para que leia a palavra de Deus e se encha dela até transbordar. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço por esta aula e eu peço, Senhor, que o teu Espírito incomode, Senhor, todas as pessoas que estão me ouvindo a ler a tua palavra, a se inteirar dos teus mandamentos, das tuas promessas, dos teus ensinamentos que estão contidos nela, e que seja bênção para ela, se revele a todas as pessoas, Senhor, que estão me ouvindo, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até amanhã tem mais.